Louvado seja o nome do Senhor, que vive e reina para tudo sempre. A paz do Senhor Jesus a todos os amados irmãos e amigos ouvintes da Palavra de Deus. Estamos aqui com mais um comentário da lição número 9, nós estamos aqui, deixa eu ver aqui desse lado, resistindo à tentação no caminho. Essa é a lição número 9 e você vai acompanhar aqui conosco. Por cá fala o pastor Francisco Silva. Creio que Deus nos ensinará através da sua palavra. Oremos ao Senhor para que o Senhor nos dê no abrir e fechar dos nossos lábios a palavra ungida pelo seu Espírito Santo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor da glória, nós te pedimos a tua graça, a tua misericórdia mais uma vez sobre a nossa vida. Abre a porta da revelação da tua palavra, seja conosco, nos abençoe grandemente. A cada um, neste momento, que irá ouvir a tua palavra, o teu ensinamento, em nome de Jesus. Resistindo à tentação no caminho, a lição número 9, aqui desse segundo trimestre de 2024, a carreira que nos está proposta, que tem como comentarista o pastor Osiel Gomes, Osiel Gomes, que está trazendo este belo ensinamento, para as nossas vidas. E creio que Deus irá nos abençoar grandemente em nome de Jesus, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para todo sempre, Texto áureo da nossa lição diz assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 24 e 41 é o versículo aí que está trabalhado no texto áureo da lição. A verdade prática diz: no lugar de ceder à tentação, é melhor triunfar sobre ela. Nós observamos aqui que a leitura bíblica em classe está em Mateus 4, versículo 1 ao 11, onde está explícito aqui na palavra de Deus, a tentação o momento que o inimigo tentou contra o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mateus 4, 1 ao versículo 11. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra.
Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Nesta lição aqui, nós veremos como o crente, como o servo de Deus, como a serva de Deus, ela é desafiado, né? Somos desafiados cotidianamente, né? Cotidianamente somos desafiados aqui e pressionados pelo inimigo para que venhamos a abandonar a fé em Cristo Jesus. E para isso o inimigo usa esse argumento, né, de tentar lançar pedra de tropeço, né, tentar lançar seus ardis, né, as suas tentações, para que venhamos a fracassar. E a lição neste momento, ela vem com o objetivo de conceituar biblicamente o que é tentação e os seus aspectos na esfera humana. O que é uma tentação? Nós precisamos conhecer a fundo, né, este conceito e mostrar como o nosso Senhor Jesus lidou com a tentação. O objetivo aqui é mostrar como foi que Jesus como o Senhor lidou-se com esse momento que o inimigo provou ali no deserto, né? No seu momento ali de jejum, de consagração, onde estava logo após Jesus ser batizado, né? Logo após receber o Espírito, né, de Deus, logo após ser cheio do Espírito Santo, veio esta tentação, pela permissão de Deus, né? Então, o terceiro objetivo é aqui apontar a estratégia para o crente resistir à tentação. Então, por isso que o crente, ele olhando a viés da vitória de que Jesus obteve contra o inimigo, de ter a sua vida em oração, em jejum, em consagração e portador da palavra de Deus, né? Como Davi diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O crente tem que estar munido, né, dessas armas espirituais, né, para que venhamos nos sujeitar a Deus no momento da tentação e resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Assim como ele fugiu, ele deixou o Senhor Jesus ali, ele também nos deixará. Então, a tentação é algo que o crente enfrentará ao longo da sua jornada, da sua carreira, né? Somos tentados, né? Tentados diuturnamente, como já disse, né? Não paramos. O inimigo sempre está trabalhando para nos derrotar. O inimigo sempre está armando seus laços. O inimigo sempre está querendo a nossa derrota, né? Mas não podemos esquecer que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, né? A tentação é uma coisa própria do ser humano, né?
Não por acaso aqui o Senhor Jesus nos ensinou a orar, de modo que não deixasse que caíssemos em tentações. Ali na oração do Pai Nosso, né? Na oração modelo, oração dominical, ali tem uma parte que ali solicita-se a Deus para que nos livre, né? Não nos deixe cair em tentação e nos livre do mal. Então nessa lição aqui nós estudaremos aqui esse conceito bíblico de tentação, a maneira como o Senhor o enfrentou no deserto e como devemos resisti-la. Jesus, em sua humanidade, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, na semelhança de humano, na sua humanidade, porém sem pecado, como diz Hebreus 4:15, né? Jesus, ele em tudo foi tentado, porém sem pecado. Então Jesus venceu tudo ali apenas com a palavra de Deus. Apenas com a palavra ali ele venceu as tentações. Mas por um outro lado, o Senhor também, Jesus, ele nos ensinou a orar. Em Mateus 6:3. Não nos deixe cair em tentações, em tentação. E aí também traz uma ordem imperativa. E muitas das vezes nós esquecemos dessa ordem que é sublime, culminante. Essa ordem ela é essencial também para a nossa carreira, a carreira que nos está proposta, que é a questão da vigilância. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Marcos 14:38. Então a tentação aqui de Jesus, ela vai nos servir de um grande exemplo para a nossa vida, né? Ensinando sobre as áreas que somos tentados. E lembre-se que Jesus, ele sempre trabalhou com os exemplos, né? Ele nos deixou, façais, né, para a gente fazer, andar nas suas pisaduras, andar de acordo com como ele agiu. Louvado seja o nome santo do Senhor, que vive e reina para todos sempre. Então, nós veremos aqui que é imperioso seguir as recomendações de Jesus. Não tem que se todo mundo, alguém que vai fazer um bolo, ele tem que seguir ali, né, as receitas ali, as indicações do receituário, do profissional que está passando aquela receita, porque senão não vai sair de acordo com o pedido. E assim também nós devemos seguir à risca aqui as recomendações de Jesus Cristo em respeito de vigiar e orar para não ceder à tentação ao longo da caminhada, né? Porque uma vez que o homem venha a ceder, que a mulher venha a fracassar, certamente que o inimigo vai lograr êxito ali. Se não for reparado a situação, o inimigo terá êxito ali na jornada da vida daquela pessoa, porque quando a pessoa cede à tentação, a sua vida entra em decadência, né? Primeiro que o profeta Isaías diz que a mão do Senhor, ela não está encolhida, né, para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos estão agravados, né, para que não possa ouvir, mas os vossos pecados, eles fazem divisão com vós e Deus. Então, o primeiro prejuízo quando o homem entra em decadência, o primeiro prejuízo aqui é Deus, é o céu ficar, assim no nosso linguajar, o céu ficar de bronze, né? É as orações serem impedidas de chegar. E o homem, o crente, o homem e a mulher sem resposta de oração, ele não vai a lugar nenhum. Então, ceder é pecado, né?
Tentado não seja, como diz o hino, né? Tentado não sejas, ceder é pecar. Melhor e mais nobre será triunfar. Então é melhor a gente estar preparado para triunfar, mediante as tentações que o inimigo ele tenta de várias formas, de várias maneiras. Quando falamos em tentação, vem logo-se a ideia de adultério, vem logo-se a ideia de prostituição, vem logo a ideia de fornicação. Sim, tudo isso são armadilhas do inimigo para a vida ministerial, para a vida espiritual de qualquer crente. Mas o inimigo não só tenta nessas áreas. O inimigo ele sabe, aonde ele vai atingir. Ele sabe, ele procura conhecer as nossas fraquezas. Ele procura conhecer o momento certo para poder agir. E a gente tem que saber até quando nós estamos fracos, até quando nós não estamos assim tão bem espiritual, para poder entender que aquele momento é o momento que o inimigo ele vai chegar, com as suas armas, com as suas armadilhas, com as suas propostas, para podermos ceder, e aí o prejuízo realmente é uma decadência. E porque de uma vez que cede o pecado, aí é só descendo, não tem nada subindo, é só descendo. É como Jonas ali desobedeceu, a Deus, Jonas desobedeceu aos conselhos de Deus, às ordenanças de Deus para ir até Nínive, e ele pegou um navio contrário em oposição para Tarsis. Você já conhece a história, que aí ele desceu para Tarsis, desceu para o porão, desceu o fundo do mar, desceu, as profundezas do ventre da baleia, do grande peixe, e é isso aí, é só descendo, Então a tentação e sua esfera humana, a tentação tem essa conotação aí, na sua esfera humana. Na Bíblia três palavras aparecem para conceituar aqui essa tentação. A primeira é a palavra hebraica mashá, que significa teste, provação. Deuteronômio 4:34 tem aqui uma indicação que nós podemos aqui observar em Deuteronômio, sugerido aqui 4:34, que diz assim a palavra do Senhor: ou que Deus decidiu tirar uma nação do meio de outra para lhe pertencer, com provas, sinais, maravilhas e lutas, com mão poderosa e braço forte, e com feitos temíveis e grandiosos, conforme tudo que o Senhor fez por vocês no Egito, como vocês viram com seus próprios olhos. Então, Deus aqui provou, provou aqui o seu povo lá no Egito. A segunda e a terceira são palavras gregas, peiramos, que é teste, que é prova, e aparece 25 vezes no Novo Testamento. Atos 20:19 tem uma leitura sugerida que nós podemos observar, que vai Atos capítulo 20, versículo 19, vai falar sobre aqui a tentação. Servir ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus, pelas provas. E Paulo foi um homem que foi provado, foi testado realmente e aprovado. Então, nós vemos aqui que é submeter a prova, ocorrendo aproximadamente 36 vezes no Novo Testamento. Assim podemos dizer que tentação é um experimento. É ali onde nós somos experimentados, a nossa fé é
experimentada, né? Afinco, né? Bem-aventurado, né? O varão que, quando for provado, ele é aprovado, né? Quando ele passa no teste, porque precisamos, Deus sabe trabalhar na nossa vida e precisamos passar por várias etapas de provações, de experimentos, de testes, de tentações, né? Para podermos sair do outro lado com a vitória, né? Porque Deus não tem derrota para o seu povo, Deus tem vitória. Por isso que a Bíblia diz, quando for tentado pelo mal, né, não diga que de Deus sou tentado, porque Deus não tenta ninguém com mal. Deus não vai botar uma pedra de tropeço para a gente cair em cima do mal, não, né? A tentação, ela vem nessa esfera humana. Nós vamos ver aqui as duas vias de tentação. Quais são as duas vias de tentação? Por onde elas vêm? De acordo com a palavra de Deus, a tentação pode vir primeiramente do diabo, né? O diabo é o tentador, né? O diabo é o tentador, ele vive a nos tentar. Então, é preciso a gente conhecer a palavra de Deus, é preciso a gente entender. Vemos que a palavra de Deus diz lá em 1 Pedro 5:8, sede sóbrios, né, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, ele anda em derredor. Aí o salmista diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e o livra. Então, enquanto o inimigo anda em derredor, o anjo do Senhor acampa ao redor. Mas podemos observar aí que ele é tentador, ele fica bramando como um leão, buscando quem possa tragar, a quem possa tragar, né? Quando nós vemos a palavra de Deus, Tiago 1:13 diz assim: ninguém sendo tentado diga, olha aí, ó, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, né? Nós somos tentados pelas nossas próprias, né, concupiscências, nossos próprios desejos, 1 Coríntios 7,15 diz: não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que o diabo vos não tente pela vossa incontinência. Tá vendo? Então, não podemos realmente dar brecha, não podemos abrir a guarda, não, porque tá aí, ó, não defrauda um ao outro. Não vai, os casais precisam entrar num consentimento mútuo, né? Eles se afastaram ali por algum tempo, por causa do jejum, por causa da consagração, mas depois se ajunta novamente, para que o inimigo não tente pela vossa incontinência, né? Então, meus amados irmãos, está aqui, ele é tentador. A tentação pode vir primeiramente dele, da parte dele. E também a outra via da tentação, e diga-se de passagem lá, o pecado ocorreu, né? Porque o inimigo chegou lá no Jardim do Éden, estava tudo normal, tudo organizado, ele chegou para bagunçar, né? Chegou para bagunçar e bagunçou. Bagunçou tanto que o prejuízo está até os dias de hoje, né? Até os dias de hoje aí, a humanidade sofre por causa, né, que a Eva cedeu ao pecado, cedeu à tentação. Adão cedeu também, e o casal cedeu à tentação, levando aí o caos, toda a humanidade. Então, a outra viés também é dentro do ser humano. Tiago 1:14. Quando nós vemos a palavra de Deus aqui, vamos ver a outra viés da tentação. Por onde ela vem?
Tiago capítulo 1, versículo 14, está escrito assim: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Olha, por isso que a Bíblia está dizendo, quando alguém for tentado, jamais deve dizer: estou sendo tentado por Deus, Deus está me tentando com aquilo, Deus está me tentando para adulterar, Deus está me tentando para mentir, Deus está me tentando. Não, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concedido, quando você concede este desejo, ele é concebido, ele engravida a pessoa, no termo aqui mais compreensivo, né? Tendo concebido, tendo engravidado, ele dá à luz o pecado. E o pecado, após ser consumado, ele gera morte. Gera morte, né? Gera morte, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então são por esses dois caminhos aí que o homem pode ser tentado. Pode ser o inimigo que esteja tentando, né? E também pode ser a própria pessoa que está cedendo, né, as concupiscências da carne, está cedendo aí os desejos pecaminosos por si mesmo. E o inimigo às vezes fica dizendo: eu não tenho nada a ver com isso. Aí é ele, aí é os pensamentos dele, aí é os desejos dele. É o que está escrito lá em Gálatas, né? E tem as obras da carne, né? Qual é as obras da carne de Gálatas? Aquilo ali é o homem sozinho. Você pode observar que essas obras da carne aqui, ó, em Gálatas 5, em Gálatas 5, diz assim, olha: pois a carne, versículo 17, versículo 16, por isso vos digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Se nós vivermos pelo Espírito, de modo algum nós vamos satisfazer, vamos ter cadência, caída, né, para o mundo carnal. De modo nenhum vamos satisfazer os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito, o que é contrário à carne. É uma luta, é uma gladiação, é uma oposição, né? A carne combate contra o Espírito combate contra a carne, para que um não faça o desejo do outro, né? Eles estão ali em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Tanto quando está no patamar da carne, não faz o desejo do Espírito. E tanto também quando está no patamar do Espírito, não faz o que a carne deseja. Agora, se nós somos guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. As obras da carne são manifestas. Aí qual é? Que aí não tem nada a ver com o inimigo. Não confunda, né, as obras da carne com a ação demoníaca. As obras da carne, isso aí está intrínseca, né? Embora que de total aceitação do inimigo. O inimigo gosta quando vê um coração que está aí cheio de imoralidade sexual, de impureza, de libertinagem. Um coração cheio de idolatria, um coração idólatra, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja. Ora, o inimigo gosta de um coração cheio, a pessoa está com o coração cheio de inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Aí diz aqui, né, Paulo: eu os advirto, como antes já adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, mas o fruto do Espírito é o quê? É amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Então, meus amados irmãos, o inimigo ele vai trabalhar, né, para que
lançar essas pedras de tropeço aí, para que venhamos a... Porque o investimento do inimigo não é só atacar a mente, não é só atacar o corpo, né? Não, o investimento do inimigo é para que o homem perca a vida eterna. O trabalhar dele é esse, né? Para que venhamos a perder a vida eterna. Então é vigilância por cima de vigilância, né? A tentação para pecar frequentemente se origina de pensamentos malignos e da concupiscência, né? Provocações às quais um forte desejo por riqueza bem pode se juntar. 1 Timóteo 6:9. Veja aí como não é só imoralidade sexual, não é só, tem muitas coisas que o inimigo trabalha. 1 Timóteo 6:9 diz assim a palavra do Senhor: olha, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dela nada podemos levar. Por isso, tendo que comer com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Versículo 9. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Está aí, né? As várias maneiras, né? As várias áreas de tentação aí que o inimigo usa. Contudo, a tentação para pecar nunca vem de Deus. O cristão deve orar por libertação de todas essas tentações. A tentação, no mau sentido, também pode tomar a forma de testar o outro na esperança de expor seus pontos fracos e usá-los contra a própria pessoa. Os inimigos de Cristo frequentemente tentaram empregar essa tática contra ele. Então, o Senhor Jesus e a tentação. Vamos ver aqui o que aconteceu, né? O que aconteceu aqui com a aprovação ali do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como foi que ocorreu? Como foi que aconteceu? De acordo com o Evangelho de Mateus, após o batismo de Jesus, o Espírito Santo o conduziu ao deserto. Marcos 1:12, Lucas 4:1. Foram 40 dias sendo tentado por Satanás e uma intensa batalha espiritual contra o adversário, o príncipe deste mundo. O objetivo de Satanás era fazer com que Jesus desviasse do seu propósito, satisfazendo desejos e necessidades, contrariando a vontade de Deus. Contrariando a vontade de Deus. João capítulo 4, versículo 34, a palavra de Deus, ela está escrita da seguinte forma. João capítulo 4, versículo 34, observe bem aqui esta inscrição. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a obra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Essa é a vontade de Deus. Mas o inimigo quer contrariar essa vontade. O inimigo, ele veio, como João 1:10 diz, veio para matar e roubar e destruir. Por isso houve um ataque intenso mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância, né? Não podemos deixar de complementar esse versículo. Portanto, houve um ataque intenso do maligno contra o nosso Senhor, que resistiu sabiamente por meio da oração, do jejum e da palavra. Então, se é para nós seguirmos o exemplo de Jesus, se estamos sendo tentados em uma área da nossa vida, aí a saída é essa. É vida de oração, é vida de consagração, de jejum e vida de leitura da palavra, né?
embora fisicamente frágil, o Senhor Jesus estava espiritualmente forte. Estava forte, né? O espírito está pronto, tem que estar pronto. A carne é fraca, mas o espírito, né, tem que estar pronto, tem que estar forte. Aí vemos as áreas que Jesus foi tentada, né? As áreas físicas, a natureza divina e a área espiritual. Essas foram as áreas que ele escolheu para tentar ali o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí? E qual é a área que ele resolve nos tentar? Qual é a área que ele resolve tentar a cada um de nós? Ele não vem de uma só maneira. Ele vem realmente procurando a área que ele sabe que ele pode lograr êxito, né? Ele sabe que se faltarmos com a vigilância, ele pode lograr êxito se nós não estivermos aqui preparados para vencer os seus ardis, né? Então, amados em Cristo Jesus e diletos ouvintes da palavra de Deus, Jesus Cristo, ele tentou aqui essa área física. A primeira tentação de Jesus foi quanto aqui às necessidades do corpo, como estava em jejum e num deserto, onde não havia água nem alimento qualquer ali. Então o inimigo lhe propôs que transformasse pedras em pães. Então Jesus podia fazer isso como multiplicou os pães lá em Mateus 14, 13. Mas Jesus não quis. Não quis, para quê? Para negar as vontades de sua carne e principalmente derrotar o inimigo. O plano de Jesus era isso. O plano de Jesus era derrubar Jesus. E o plano de Jesus era negar as vontades da carne, né? E derrotar o inimigo. As circunstâncias da tentação são essas aí, ó. Solidão, deserto. Foi levado para o deserto. Foi levado para ali o deserto é uma solidão. Quando estamos sozinhos, o inimigo tenta colocar aí muitas coisas em nossa mente. O inimigo ele tenta colocar quando você tá sozinho. Lembra do Jardim do Éden? Não está escrito, não está escrito. É conjectura, é pensamento de análise própria, né? Grifo meu. Eu entendo que Satanás, que o inimigo, ele veio várias vezes à procura com a sua intenção, mas eu acredito que às vezes que ele veio, ele não quis jogar o seu veneno pelo fato de Eva estar junto a Adão ali, e ele certamente encontraria dificuldade com os dois juntos. Então eu acredito que ele deixou, porque a Bíblia, quando chega Eva, está sozinho, estava ali, né, como se no deserto da vida, sozinho ali, né? Então ele jogou os seus ardis naquele momento, né, aonde Eva estava sozinha. Então, mesmo quando pensamos que ninguém vê, mas os olhos do Senhor estão em todo lugar, é preciso você entender isso. Mesmo quando estamos sozinhos, mas Deus está ali. Por isso que nós não podemos vencer, deixar ser vencido, porque Deus está, nós não estamos sozinhos. Parece que estamos sozinhos, mas não estamos. Na circunstância dessa área física aqui, também podemos aqui colocar as fraquezas. Estava no deserto, sozinho, teve fome, fraqueza. De acordo com a fraqueza de cada um, o inimigo tenta a pessoa. Necessidade física, precisa ser disciplinado para não perder o controle. Por isso precisamos do fruto, do domínio próprio, como lá em Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é o domínio próprio, é você ter o domínio sobre o seu corpo, sobre a sua mente, né? E também na área física, as facilidades. Vem a solidão, vem a fraqueza e vem as facilidades. Olha aí o que ele disse, o inimigo diz: transforma essas pedras em pães. O texto aqui enfatiza a fome de Jesus, pois podia também fazer com que sua fome desaparecesse.
Mas ele o que? Preferiu enfrentar até o fim, né? Seria ali o Senhor Jesus, eu entendo que ele seria o egoísmo dele mesmo, transformar pedras em pães somente para ele próprio, somente para mostrar ao inimigo, né, que ele tinha o poder. Então, como seres humanos, somos tentados em nossas necessidades físicas. Se você está muito sozinho, não assume suas fraquezas e gosta de ir pelo lado mais fácil, corre o risco de cair em tentações. Então, as vontades da carne precisam ser controladas para não sermos dominados, né, por elas. Então, é preciso nesse momento a gente fazer uma análise, como Paulo disse, examinar o homem a si mesmo, né? Quais são as necessidades físicas que você tem fraqueza? Então resista à tentação e negue as vontades da carne. Aqui veio o lado espiritual também. Na área espiritual, a segunda tentação, o inimigo elevou Jesus mostrando os reinos do mundo. Para quê? Para lhe oferecer o poder terreno. Mas Jesus sabia que seu reino não é deste mundo. João 18:36. Jesus diz: o meu reino não é deste mundo, Satanás. Não é deste mundo. E o mesmo João, ele aconselha: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Porque aquele que amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, Jesus sabia que o reino dele não é deste mundo e que não precisava do poder do diabo, porque ele já tinha o poder de Deus. Ele não precisava mais de poder do inimigo. Para que mostrar todo o reino no mundo se Jesus já tinha o poder? Para que aceitar as ofertas do inimigo se nós já temos, a melhor oferta, que foi o Senhor ter se dado, a sua vida para nos salvar? Então, se Jesus tivesse se prostrado diante de Satanás, teria perdido tudo e não conseguiria completar sua obra redentora. Então, assim mesmo é o homem. Se o homem prostrar e se render ao inimigo, ele vai perder tudo. Todas as promessas de Deus na sua vida, tudo aquilo que Deus tem de bom para o homem, ele pode, naquele linguajar popular, pode descer tudo no ralo, né? Então as circunstâncias aqui foi essa, as circunstâncias da tentação espiritual. O que? O orgulho. Satanás é orgulhoso e quer sempre estar acima de todos. E por isso tentou Jesus a estar acima de tudo e todos do mundo. Cultuar a si mesmo é uma forma de negar o louvor a Deus. O egoísmo é uma característica do diabo, que disse: a dou a quem quiser, sabe? Isso eu dou a quem eu quiser dar. Ele disse lá, elevando, quando a palavra de Deus diz que ele elevou-se, no versículo 5, aqui na leitura bíblica em classe, então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo, colocou ali no lugar alto, elevando, demonstrando ali o seu orgulho e dizendo: eu dou a quem quiser. Mostrou-lhe no momento, naquele momento ele mostrou aquilo ali. O que é momentâneo? Momentâneo é uma coisa, sabe? Muitas pessoas trocam o seu ministério por 5 minutos de prazer carnal, momentâneo. Terminou ali, pronto. O inimigo joga no ventilador e acabou-se tudo. Cedeu à tentação, acabou-se. Mostrou-lhe num momento ali, Então o inimigo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E ali começou a fazer as ofertas, e fazer as tentações. Mostrou-lhe no momento. As ilusões da mente, bem como os sonhos de grandeza, são tentações espirituais. A pessoa começa a trabalhar na sua mente, projetar aquelas ilusões, de que pode isso, que pode aquilo, e aí não sabe que tal pessoa está ali numa tentação espiritual.
tudo que tira você da consciência de um culto racional pode ser uma ilusão maligna, como mágicas e mentiras do inimigo. O inimigo é mentiroso. O inimigo é mentiroso. Quer ver aqui em Deuteronômio 18? Veja o que diz a palavra do Senhor sobre essas ilusões aqui do inimigo. Deuteronômio 18 e 18 diz assim a palavra do Senhor: levantarei do meio dos meus irmãos um profeta como você. Deixa eu ver aqui. Deuteronômio 11 e 18. Bota aqui, viu, meu irmão? Conferindo. 11 e 18. Não é 18 e 18, é 11. Capítulo 11, versículo 18. Agora sim, essa referência certa. Gravem estas minhas palavras no coração e na mente, amarrem-nas como sinal nas mãos e prendam na testa, né? Esta é a maneira da gente vencer o inimigo, é grudando na palavra, é gravando no coração, ensinando aos seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Escreva nos batentes das portas de suas casas e nos seus portões, né? Esse é o aconselhamento do Senhor acerca de como vencer aí, né, esses embates, essas mentiras do inimigo, vencendo com a palavra. Aí, a outra tentação na área espiritual, ele deu o poder: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos. Uma das fraquezas humanas é a vontade de ser poderoso, né? O desejo de fama, é uma vontade de dominação que não vem de Deus, que é dono de tudo. Então o inimigo muitas vezes tenta nos enganar, se vestindo de luz. Lá 2 Coríntios 11, 14. Mas precisamos estar atentos à sua tentação espiritual. Não podemos servir a dois senhores. Mateus 6, 24. Quando você se orgulha facilmente do que faz, tem ilusões que levam apenas à vaidade e egoísmo. Tem vontade de exercer poder sobre coisas e pessoas. Isto é tentação espiritual. A pessoa tem vontade de exercer poder sobre a outra, né? De massacrar a outra, de mandar na outra, sabe? Isso é tentação espiritual. Deus merece exclusividade em nossa adoração. Então, como está a nossa vida espiritual? Adore a Deus e não a você mesmo, não a você mesmo, para não comer capim, como fez Nabucodonosor. A tentação emocional, que aqui a natureza divina e a área espiritual e na área física. O diabo tentou pedindo que transformasse pedras em pães. O diabo tenta nosso Senhor desafiando a evitar o caminho da cruz para estabelecer um reino pela sua força, o que seria prontamente aceito pelos judeus. Os judeus esperavam aí um imperador, um homem que viesse derramar sangue, vencer o Império Romano, né? E seria facilmente aceito se Jesus viesse assim, né? Mas Jesus deveria adorar ali para ter esse poder, deveria adorar o diabo. Assim, podemos dizer que o nosso Senhor foi tentado na área física e o Senhor repreendeu ali, dizendo: somente a Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Então o Senhor foi tentado na área física com as necessidades humanas, na sua natureza divina, e na área espiritual, no sentido de idolatrar outro ser. Nós podemos aqui colocar também outras áreas aqui, as emoções, as circunstâncias da tentação emocional. O inimigo propôs um espetáculo onde Jesus se lançaria da parte mais alta do templo ali em Jerusalém, para que os anjos viessem a segurar. Isso seria emocionante, né? Adrenalina a extremos, mas Jesus não precisou disso.
Jesus não precisou nada disso. Jesus não precisou mostrar o seu poder, porque ele sabia de onde vinha e para onde iria. A circunstância na dúvida, se és o Filho de Deus, se és o Filho de Deus. Ora, Jesus havia sido batizado, ouvia a voz do céu, tu és o meu Filho amado. Como que Jesus não é o Filho de Deus? Então, não tinha o porquê duvidar, mas o inimigo tenta primeiro trazer algumas dúvidas, ao nosso coração para que não tenhamos fé. Ele lança a dúvida, talvez tu és mesmo o Filho de Deus. Lógico que eu sou. Eu batizei nesse tanto e do céu veio uma voz dizendo, tu és o meu Filho amado, aí quem me comprazo. Outra área aqui da tentação, o engano. Porque está escrito, olha, vê, o diabo é mentiroso, pai da mentira, João 8,44. Por isso usa seu conhecimento das escrituras, Salmo 91:11, para distorcer a palavra de Deus com heresias ou falsos ensinamentos que agradam apenas o intelecto, sem gerar fé verdadeira. Muitas pessoas estão aí apenas convencidas por doutrina de homens e não se convertem à palavra de Deus, não se convertem. Vença as tentações. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportunos. Então nós podemos comparar o diabo como um vendedor de pecados, um vendedor de pecados que usa de todas as artimanhas para nos enganar. Todas as artimanhas para nos enganar. Então, possui variedades infinitas para cada gosto. Acima de tudo, é um oportunista que fica esperando o momento certo de atacar. Precisamos dizer não a todas as propostas insistentes do mal e resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Através da espada da palavra, Hebreus 4:12, como Jesus fez. Então a palavra de Deus foi alimento para Jesus em sua tentação física, foi resposta divina na tentação espiritual e foi equilíbrio em sua tentação ali emocional. Teve domínio próprio. Se Jesus não conhecesse a palavra, estaria desarmado para vencer as tentações. Então, está aqui, Jesus venceu. Como foi que Jesus venceu? Venceu assim, a palavra de Deus, aleluia, vencendo com o poder da palavra, resistiu às tentações. Todos nós somos tentados, em todas as áreas, mas nós devemos vencer as tentações. Rejeite a tentação. Vamos aqui dar uma frase, uma célebre frase aqui do reformador Martinho Lutero, abre aspas: você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas pode impedir que eles se instalem com seus ninhos, fecha aspas. Embora aqui não seja um versículo da Bíblia, a frase revela uma verdade que encontramos na palavra de Deus. Podemos percebê-lo na fuga de José diante da mulher de Potifar. Você lembra dessa história, A história de José. José ali foi tentado, Foi tentado grandemente ali na casa de Potifar, Foi tentado, mas venceu, José tem alguns privilégios ali em Gênesis 39, onde o capítulo resiste à chegada de José no Egito como escravo, e os privilégios que ele teve na casa de Potifar, a tentação ali e até prisão José sofreu, aquela mulher em Gênesis 39:6 diz que José era formoso de porte e de aparência, era um jovem formoso, e acabou chamando a atenção da mulher de Potifar. Perdão. Então José considerou que ter qualquer relacionamento com aquela mulher era uma grande maldade para com Potifar e um terrível pecado contra Deus. Embora a mulher de Potifar quisesse adulterar ali com José, o adultério era considerado uma transgressão muito grave pelos povos do Antigo Oriente. Inclusive, códigos de leis antigos normatizavam as punições que deviam ser aplicadas aos adúlteros. Apesar disso, acima de tudo, o compromisso de José era realmente com o Senhor. Ele andava com Deus e entendia a importância de uma vida santificada
e moralmente correta. Estava longe de todo mundo, longe do pai, longe dos holofotes, dos olhares, longe de... A mulher mandou esvaziar a casa, mandou os empregados sair tudo, né? E quando José negou-se ali, a mulher não gostou de ter sido rejeitada. Então ela utilizou as vestes que José deixou para trás ao fugir dela para acusá-lo de assédio, né? Ela alegou que José foi quem procurou para ter relações e precisou gritar para que ele fosse embora. Veja bem, a mentira, né? O diabo, Satanás do inferno, né? Na própria mulher ali, aquela mulher perversa guardou as vestes de José até que seu marido chegasse. Quando Potifar chegou, ela acusou José perante ele e lhe mostrou as vestes de José como prova da sua alegação. José foi para a prisão, mas a mentira era do diabo e a verdade é de Deus, né? Então a mentira nunca vai prevalecer contra a verdade. E o resultado final da vida de José ali é que Deus o honrou, né? Deus o honrou, tirou da prisão e fez governador do Egito. Então, meus amados irmãos, no meio da nossa caminhada é possível que o crente ceda à tentação. É possível que não aconteça como aconteceu com José. É possível que alguém na fraqueza ceda aqui, né? Venha a ceder. Contudo, é possível restabelecer o relacionamento com ele, com Deus, por meio da confissão de pecados, arrependimento e quebrantamento espiritual, como foi no caso de Davi, né? Embora Davi não deixou de sofrer as consequências, mas obteve o perdão do pecado, do ato, né? Que isso é o mais importante. Há um caminho de cura e restauração para quem age dessa maneira. Por essa razão, em caso de ceder à tentação, não tentemos nos justificar, culpar os outros, né? Que muitas pessoas ficam culpando os outros dos seus erros, ou ignorar os atos pecaminosos. O caminho divino é o da confissão e arrependimento para desfrutar o perdão. Semelhantemente ao Senhor, que foi tentado em tudo, mas não pecou, podemos seguir o caminho de não sermos seduzidos pela tentação. Assim podemos desfrutar mais de uma vida em santidade e comunhão com Deus. Por isso, ao oferecermos resistência à tentação ao longo da jornada, lograremos êxito e receberemos a coroa da vida, né? É bem importante saber isso aqui, meus irmãos, né? Que nós temos uma coroa inacessível de glória. Temos tesouro onde nem a traça nem a ferrugem corrói. Então nós não podemos trocar uma coisa eterna por coisas aí que são passageiras, né? Que Deus em Cristo nos guarde, que Deus em Cristo, que possamos atentar para o conselho de Paulo, né? Aquele que está em pé, né? Aquele que está em pé, olha, cuide, né? Para que não caia, Então vamos resistir à tentação no caminho, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, peço oração pela minha e pela sua vida, eu peço oração a favor da minha vida, né? Que Deus continue nos abençoando grandemente, nos livrando de todo o mal, nos livre de todas as tentações que porventura estão aí por vir. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, te agradeço por esses momentos que aqui ficamos aprendendo de Ti, da Tua palavra, do Teu Espírito Santo. Seja conosco, seja com os ouvintes, seja com cada lar, cada pessoa que vai ouvir a Tua palavra, sejam abençoados, Senhor. Dá livramento, Senhor da glória. Se porventura alguém caiu em tentação, não resistiu, Pai, que ele venha a ser restaurado, Pai amado, Senhor da glória, que venha a ser perdoado, que haja um quebrantamento de espírito agora e que essa pessoa seja perdoada e restaurada em nome de Jesus. Amém. Deus continue a abençoar grandemente em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Aleluia. E até uma outra oportunidade, né? Se assim Deus, né, Ele nos permitir. Amém.